Pessoal, se eu pegar dois recipientes com água, um com 200 ml de água e outro com 1 litro de água, os dois vão ferver água ao mesmo tempo? É óbvio que não. Por quê? Porque o corpo que tem mais água, o recipiente com 1 litro de água, ele tem maior capacidade térmica. E o que é isso? Capacidade térmica é a quantidade de energia necessária que o corpo precisa para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica, representado por C maiúsculo. Na próxima aula a gente vai entender por que esse C tem que ser maiúsculo, não pode ser minúsculo. Ele vai ser igual a quantidade de energia fornecida ou recebida para haver variação de temperatura em 1 grau Celsius. Então, variação de temperatura vai ser representado por delta θ. Que é variação? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, os termos aqui. Capacidade térmica, C maiúsculo. Variação da temperatura, delta θ. E quantidade de calor fornecida ou recebida. Então, vamos pegar essa equação e aplicar a algumas situações, né? Vamos fazer duas questõezinhas. Uma garrafa contém água a 60 graus Celsius. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Então vejamos. Nós temos aqui, extrair os dados, né? Primeira coisa para resolver a questão de física, extrair os dados. Você não pode tentar resolver uma conta sem antes fazer isso. A garrafa térmica ela contém água a 60 graus Celsius. Então, temperatura inicial, vou chamar de θ0. Né? Delta θ varia essa temperatura, então θ0 será a temperatura inicial. É igual a 60 graus Celsius. O sistema possui capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica é C. Aqui a gente já tem a unidade de medida de capacidade térmica, caloria por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Então, essa temperatura é a temperatura inicial, a temperatura final é 55 graus Celsius. Qual é a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Então, ele quer saber o quê? Vamos lá, a gente tem capacidade térmica, a gente tem temperatura final e inicial, e ele quer saber a perda de energia. Por quê? Porque essa quantidade de calor aqui, ela pode ser a fornecida ou a retirada. Nesse caso aqui, como ele diminuiu a temperatura, então, esse calor aqui vai ser retirado, né? Vai ser uma energia perdida e não fornecida, porque ele perdeu o calor para o ambiente, por isso ele resfriou. Então vamos para a nossa equação. C é igual a Q sobre delta θ. Eu gosto de repetir a equação para ir relembrando sempre. Você não esquece a equação dessa forma. Então, capacidade térmica, 80. Vamos trocar aqui a cor. Quantidade de calor é o que eu preciso saber, que foi o que ele perdeu. E variação de temperatura será 55 menos 60. Então, é final menos inicial, né? A variação, 55 menos 60 é menos 5. Então, veja bem, eu tenho aqui, o que eu preciso saber é o quê? A letra que você precisa saber, você deixa sozinha. E os números que estiverem do lado dela, você passa para o outro lado. É a forma como a gente fala. Então, eu vou deixar isso aqui sozinho. Eu tenho Q dividido por menos 5. Eu vou pegar o menos 5 e vou passar para o outro lado. Eu vou passar multiplicando. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, menos 5 vezes 80
é igual à quantidade de calor. Menos 5 vezes 80 dá menos 400. Então, Q, vou trocar de lado aqui, é igual a menos 400. Unidade de medida aqui é a caloria. Por que a caloria? Porque aqui está em caloria por grau Celsius. Então, caloria aqui. Por que o sinal está negativo? Porque foi uma quantidade de calor perdida. Mas aí a gente fala que ele perdeu 400 calorias. Beleza? Vamos para uma segunda questão. Dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que, veja bem, eu tenho dois objetos, A e B. E a questão diz que a variação de temperatura do objeto A, quem é a variação de temperatura? Delta-θ. Delta-θ. Opa. Vamos consertar isso aqui. Delta-θ de A é igual a 2 vezes variação da temperatura de B. Então, 2 vezes delta-θ de B. Beleza? Então, a questão diz que os dois objetos A e B, lá no início do enunciado, diz que eles recebem a mesma quantidade de energia. Então, quantidade de energia é representado por Q. Então, Q que A recebe é igual a Q que B recebe. QA igual a QB. Então, quem é QA e QB? Então, a gente tem que pegar aqui a fórmula e ver quem é Q. Q vai ser igual a... Eu vou deixar o Q sozinho. Vou pegar isso aqui e passar para o outro lado. Eu vou ter que delta-θ vezes C é igual a Q. Então, eu vou pegar esse Q e substituir por delta-θ C. Então, vai ficar, no lugar de QA, variação da temperatura de A vezes capacidade térmica de A, igual a variação da temperatura de B vezes capacidade térmica de B. Apenas substituir QA por isso aqui, QB por isso aqui. Para resolver isso aqui, a gente vai usar este negocinho que a gente fez aqui. A variação da temperatura de A é 2 vezes a variação da temperatura de B. Então, no lugar de delta-θ eu vou colocar delta-θ 2 delta-θ-B. Então, vai ficar 2 vezes delta-θ-B vezes CA igual a delta-θ-B vezes CB. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esses dois aqui, ó. Delta-θ-B com delta-θ-B. Que eles se dividem, dá 1. Eu ficarei com 2CA igual a CB. O que é que isto aqui está me dizendo? Está me dizendo que a capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A. Eu posso dizer, né, que capacidade térmica de B é 2 vezes capacidade térmica de A. Então, vamos para o enunciado. A capacidade térmica de B, letra A, é o dobro da de A. Então, letra A de amor, é a nossa alternativa correta. Beleza? Pessoal, se eu aquecer... Pessoal, se eu pegar dois recipientes, um com 200 ml de água e outro com 1 litro de água, e aquecer os dois, tem maior capacidade térmica. Contrário.